Minha saudação a todos, irmãos, queridos betelenses. Estamos com saudade de todos, né? Nosso encontro para o estudo da palavra, encontro dominical. Como me tem sido importante estar com os irmãos, mesmo que seja virtualmente. Hoje estamos encerrando a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3. E vamos estudar nesta manhã, tendo como título a conduta cristã. Este capítulo, Paulo vai tratar da conduta cristã, especialmente ali em Creta, a igreja de Creta, né? E é isto que vamos estudar hoje, vamos ver hoje. E o texto-chave para este estudo está na epístola do apóstolo João, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 12, que diz: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas obras, boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. O alvo desta lição, meus queridos irmãos, é refletirmos sobre alguns deveres que seguem e que regem também a conduta do verdadeiro cristão e valorizar a obra de Cristo na cruz do Calvário. E assim, identificaremos qual ou quais áreas de nossa vida precisam ser melhoradas. E nesta lição, então, nós veremos a preocupação do apóstolo Paulo sobre a conduta dos crentes ali em Creta. O relacionamento da igreja com os poderes públicos ou com os governantes. A compreensão da igreja sobre a obra da salvação. O cuidado com a obra e com os missionários. E por último, veremos como Paulo tratou aos irmãos ali em Creta através da sua saudação. Esse texto, então, irmãos, e esta lição vai nos apresentar o primeiro ponto, que é a prática da cidadania. A prática da cidadania. E o que é cidadania? É sempre bom pensarmos no que seja isto. Na verdade, é a qualidade de ser cidadão. Isto é cidadania. É aquele que tem direitos e deveres civis e políticos estabelecidos nas leis de um país. Isto é ser cidadão, isto é exercer cidadania. O versículo 1 e o 2 vão nos dizer o seguinte: recorda-lhes de que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Vemos, irmãos queridos, nestes versículos, a preciosidade da lição sobre a necessidade de boas práticas da cidadania, ao dizer que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam prontos para toda boa obra, que não difamem a ninguém, pois reclamar das autoridades não deve ser a postura do cristão, uma postura cristã.
Antes, irmãos, devemos orar pelos governantes, como admoesta o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2, 1 e 2, ao dizer exatamente isto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena e em toda piedade e honestidade. Toda piedade e honestidade. Meus amados queridos irmãos, que sejam prontos, diz Paulo, para toda boa obra, que não difamem a ninguém. Ele vai dizer, é importante isto, não é? Zelar pela boa fama uns dos outros, que sejam pacificadores, ou seja, promotores da paz, ou aqueles que buscam acalmar a tempestade e a retornar ou a retomar a paz. Pacificadores. Nós precisamos de pacificadores. Nós precisamos. E é interessante, irmãos, como já dissemos em uma das lições anteriores, que o Senhor Jesus ele vai começar a sua pedagogia ali no Sermão do Monte, capítulo 5 de São Mateus, exatamente falando sobre a pacificação, o valor da pacificação. Quando ele vai dizer para os discípulos que os pacificadores são bem-aventurados e eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Que sejam cordiais, que sejam corteses para com todos. A cortesia, meus amados, meus queridos irmãos, assim como a amabilidade, devem ser marcas e práticas cristãs. E nós devemos perseguir isto. O cristão ele precisa exalar o suave perfume de Cristo em seu viver diário. Como diz a letra daquele cântico antigo, que diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Belo cântico. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Vemos assim, irmãos, que a submissão a Cristo é o princípio maior para todo cristão. Mas também, irmãos, nós devemos obediência aos governantes, às leis constituídas do país. O entendimento da grandeza da salvação. É possível que muitos de nós, salvos, não tenhamos a salvação em tão alto grau. Não tenhamos. Quem sabe até por ignorância, por não conhecermos e por não reconhecermos a grandeza desta salvação. A grandeza desta salvação. É interessante observarmos, meus irmãos, o texto, não é, que está regendo a lição de hoje, a partir do versículo 3, diz, porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados,
servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar da regeneração e da renovação realizados pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esta palavra é digna de crédito. Esta palavra é digna de crédito. E quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais obras são excelentes e proveitosas para os homens. Então, irmãos, a grandeza da salvação, ela se verifica na prática da vida cristã. Na prática da vida cristã. Se nós valorizamos a salvação, nós não queremos trabalhar por ela, não, mas para ela. Para que esta salvação seja também estendida a outros. E pelo trato que nós dermos a esta salvação, outros possam ser contagiados. Isto é precioso, não é? Observarmos isto, muito precioso. Então, irmãos, a lembrança do que éramos antes de sermos alcançados por Cristo deve servir-nos de prova da grandeza cristã, ou seja, da grandeza desta salvação operada por Cristo. No texto, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai estabelecer um antes e um depois. Ao observarmos o texto desta lição, nós vamos ver claramente o apóstolo Paulo colocando um divisor de história, ou seja, o que ocorria antes e o que está ocorrendo depois de sermos alcançados por esta salvação. O que éramos antes da salvação? É uma pergunta importante, muito interessante a se fazer. Éramos o quê? Éramos insensatos, éramos desobedientes, éramos desgarrados, escravos das paixões, dos prazeres carnais. Vivíamos em maldade e inveja, odiando-nos e também sendo odiados uns pelos outros. Esta era a situação do antes da salvação. A salvação do homem, irmãos, é uma obra da Trindade. Observem a importância da salvação. Nós dizemos que a salvação é por Cristo. É verdade, é verdade. Ele é o operador da salvação. Mas a salvação é uma obra tão importante que ela envolveu e envolve a Trindade. Ou seja, as três pessoas da Santíssima Trindade. As três pessoas. Então vejamos. Em primeiro lugar, ela é operada pela misericórdia de Deus, o Pai. Pela atuação do Santo Espírito. Até porque, disse Jesus, não é? Ele viria para convencer o mundo, convencer o homem, não é? Convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E em terceiro lugar, ela é também operada por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, não é? Quando ele vai dar a sua vida na cruz do Calvário. Então vejam, irmãos, a importância desta salvação. Uma salvação a três, não é? A três.
Então, irmãos, nós já vimos que o que éramos antes, não é, da salvação, no tempo em que o apóstolo Paulo chama de homens naturais, homem natural, homem carnal, não é? Homem carnal. Mas, e depois dela? E depois dela? Hoje nós não queremos saber do que éramos antes. Isto é uma página virada. Pelo menos deve ser. Né? Mas e depois da salvação? O que é que está acontecendo conosco? Qual tem sido a nossa maneira de ser e de viver? Qual tem sido? Nós fomos justificados pela graça misericordiosa de Jesus. E passamos então a ser propriedade, a sermos herdeiros de Deus, para vivermos em novidade de vida. O Senhor não nos salvou para continuarmos o mesmo, ou continuarmos os mesmos. Não, não. Ele nos salvou para vivermos em novidade de vida. Como vai dizer o apóstolo São Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, quando vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. É nova criatura. As coisas velhas, as coisas do antes, já passaram. Já passaram. Agora, nós temos uma vida que devemos viver de maneira diferente. Diferente. Uma maneira de ser, de agir e de viver. Diferente. Vemos assim, então, irmãos, que o apóstolo Paulo lhe incentiva a Tito a pôr em prática a sua fé. Pôr em prática a sua fé. E a fazer o mesmo com os demais membros da igreja. De modo que se tornasse uma conduta natural daqueles crentes. Fosse algo natural. E por extensão, irmãos, esta recomendação é a todos nós. A todos nós. Como afirma o apóstolo Paulo ao escrever aos crentes de Éfeso, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 10, quando vai dizer, porque somos feitura sua. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Criaturas de Deus, ou criação de Deus, nós devemos viver como o Criador. Devemos viver como Ele, porque o mundo, ele vê a Deus através dos que são de Deus. O mundo vê a Cristo através de você e eu. Precisa ver assim. Precisa ver assim. Então, amados, assim, pois, nós vemos que o apóstolo ele resume o caminho da salvação como uma vida guiada pelo Espírito Santo, que busca animar-nos a prática de boas obras, como exorta João Batista, no capítulo 3, verso 8 de Mateus, ao dizer, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois. Ele está falando àqueles que iam para ser batizados, aqueles que se convertiam. Agora, João está dizendo, olha, vocês precisam, a partir de agora, produzir o fruto digno do arrependimento, e não o fruto digno da ignorância. Não, fruto digno do arrependimento. Pois o arrependimento, meus irmãos, o arrependimento genuíno, ele será acompanhado pelo fruto da justiça. A verdadeira fé salvífica e a conversão devem, irmãos, evidenciar-se por meio de vidas que deixem o pecado e deem frutos agradáveis a Deus. Frutos que sejam agradáveis a Deus. E o que deve, então, ser evitado?
já que somos novas criaturas, precisamos evitar muitas coisas, especialmente aquelas do passado, aquelas de quando éramos inimigos da cruz. Então o versículo 11, 10 a 11, nos dizem o seguinte: mas evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que recuse divisões, passa a evitá-lo. Se o irmão não quer se enquadrar à sã doutrina, este irmão ele deve ser considerado alguém diferente, não é? Um alguém estranho no ninho. É assim que fala. É assim que fala. Aliás, quando recorremos à instrução do próprio Cristo, nós vamos ver que ele fala sobre isto aí, sobre o pecado do irmão. Deve ser advertido uma vez, levar testemunha, adverti-lo 2 vezes, levá-lo à igreja e a igreja o adverte 3 vezes. Se 3 vezes ele não aceitou a correção, então diz Jesus que ele deve ser considerado como um estrangeiro, como alguém que não queira se enquadrar à palavra de Deus. Então, irmãos, Paulo ele chama a atenção sobre alguns elementos que deveriam ser evitados no seio da igreja ali em Creta. A primeira coisa que vai falar sobre divisões facciosas. Divisões facciosas. E nós sabemos que facção quer dizer divisão, não é? Divisão. Facções ou discussões facciosas. Aqueles grupos que às vezes nós costumamos chamar de panelinhas, não é? Panelinhas. Grupos que parece que são comuns ali, em termos de ideia, sobre não aceitar esta ou aquela doutrina. Não aceitar esta ou aquela doutrina. Concordo com tudo isto, menos isto. Menos isto. Então, na verdade, não há um corpo, não é? Não há um corpo. Não há um corpo. É como aquele corpo que tem uma prótese. Tem uma prótese. Tem uma prótese. Então, se esse corpo tem uma prótese, e se esta prótese está atrapalhando o movimento desse corpo, deve ser arrancado. Olha o ensinamento de Jesus. Se o teu olho te escandalizar, arranque-o. Arranque-o. Então vejam bem, irmãos queridos, que Paulo está falando a Tito que tudo quanto dividisse ou divergisse da sã doutrina, da fé e da prática cristã, devia ser evitado. Evitado. Porque só concorreria para o enfraquecimento cristão daquela igreja. Grupos que promovem partidarismo, meus irmãos, entre os membros, como foi na igreja de Corinto. Olha o que diz a primeira epístola aos Coríntios, não é? No capítulo 3. Está falando ali dos grupos, não é? Grupos de Apolo, grupos de Cefas, grupo de Cristo, grupo de Paulo. Mas quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Então Paulo está mostrando que a igreja de Cristo não pode ter divisões. Não pode ter divisões. A igreja deve funcionar como um corpo. Como um corpo. Corpo que tem a mesma finalidade. Neste mesmo capítulo, no versículo 9, Paulo vai falar exatamente disso. Nós somos apenas e tão somente cooperadores. Cooperadores. Todos tendo o mesmo objetivo. É fazer o reino de Deus prosperar neste mundo. Esse é o objetivo maior, o objetivo principal da igreja.
Por isso, grupos facciosos trazem sempre dificuldades no funcionamento deste corpo de Cristo, né? Trazem sempre. Então, Paulo orienta Tito, meus irmãos, que agisse energicamente contra os tais membros, sob pena de disciplina. Sob pena de disciplina. A Bíblia, em momento algum, ela desaconselha a disciplina. Ao contrário, ela nos incentiva muito a sermos disciplinados e disciplinadores, a fim de que haja saúde sócio e espiritual na Igreja de Cristo. Meus amados, o cuidado para com a manutenção. Cuidado para com a manutenção do trabalho missionário. O apóstolo Paulo está advertindo Tito nesse sentido. Ele vai falar quando, olha o que ele vai dizer. Quando eu te enviar Ártemis ou Tíquico, vem depressa encontrar-me em Nicópolis, pois resolvi passar ali o inverno. Empenha-te completamente e providencie tudo o que for necessário, para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em leis, e de Apolo. Os nossos também aprendem a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixem de dar frutos. Maravilhoso isto, né? Maravilhoso. Vemos, irmãos, que Paulo ele dá grande importância ao preparo e à assistência missionária. Não queria ele que o vocacionado não tivesse as condições necessárias para o seu ministério. Não queria ele. Ele quer que o obreiro esteja apto e devidamente instruído para a boa obra. Vemos que Paulo já se preocupara igualmente com Timóteo, ao dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Ele tinha essa preocupação de que o obreiro, o pregador, o líder, o missionário, pudesse manusear bem a espada, que é a palavra de Deus. É interessante, irmãos, porque nós temos em nossa denominação, né, batista, ali na Tijuca, temos ali uma unidade chamada ICER, ou era ICER, agora já é outro nome. Prepara obreiros para igrejas locais, mas também para a obra missionária. O vocacionado passa ali cerca de 6 meses, só aprendendo sobre a sua função missionária. Isso é precioso, precioso. A nossa igreja, irmãos, a Igreja Batista, para quem não sabe, ela não manda missionários ao campo que não sejam completamente custeados pela denominação. Eles vão com contrato de trabalho, eles vão com carteira assinada. E se bem servirem, só voltam aposentados. Isso é importante saber. Eles vão com o custeio financeiro e com embasamento doutrinário, porque lá eles farão de tudo. Eles vão formar igrejas, eles vão doutrinar. E isso é precioso saber que até hoje, né, a igreja se preocupa com esses princípios vitais da sua denominação, da sua doutrina. E isto é muito precioso. Vejam, pois, irmãos, que esta recomendação não é de hoje, esta prática não é de hoje, e ela vem dos primórdios da igreja cristã. Isto é muito
precioso para nós. Então nós vemos, irmãos queridos, que manejar bem a palavra da verdade é um dever de todo obreiro, tanto do obreiro que vai, quanto do obreiro que fica. E quem é o obreiro? É o pastor? É o missionário? É este, é aquele? Não. Obreiro é todo aquele que obra. Todo aquele que obra é obreiro. Eu sou um obreiro. O meu irmão, a minha irmã são obreiros. E vocês têm uma obra a desempenhar no reino de Deus. Por isto, a razão da escola bíblica dominical, que é para embasar estes crentes, a fim de que possam cumprir o seu ministério, aquilo que o Senhor lhe incumbiu, da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Finalmente, irmãos, nós temos a parte da saudação. Versículo 15. Todos os que estão comigo te cumprimentam. Cumprimenta aqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Então, meus amados, todos que estão comigo mandam saudações a vocês. E nessa saudação final, o apóstolo inclui seus companheiros de jornada. Mas não cita os nomes, ele não fala de nomes. É uma saudação anônima, né? Anônima. E além disso, o apóstolo indica que a saudação, ela é diretiva apenas aos verdadeiros cristãos. Aos verdadeiros cristãos. E é uma coisa interessante, né? Às vezes nós estamos numa igreja e quando vamos usar da palavra, a gente diz: eu quero saudar a todos em nome de Jesus. É interessante, não é? Muito interessante, porque não são todos que estão habilitados a receberem a saudação em nome de Jesus. Saudação é coisa que se faz a amigos, a irmãos, a parentes, aqueles que nos são afins. Mas se há alguém que seja estranho, ele não recebe essa saudação porque ela é de Jesus, e Jesus saudava os seus. E você veja que é melhor você falar: eu saúdo a todos os irmãos em nome de Jesus. Aí parece que cai melhor, não é? Essa saudação cai melhor. Então é interessante, né? Essas coisas, observarmos, né? Ele está excluindo aqui os falsos mestres. Olha só. Ele aqui não está incluindo os falsos mestres. Por quê? Eles são estranhos. Eles estão juntos, mas não estão misturados. Juntos, mas não misturados. Isto é, esse corpo ele é heterogêneo. Tem ali irmãos em Cristo, mas tem também falsos, né? Como aquela lavoura, né? Ali está o trigo, mas no meio do trigo também tem joio. É uma situação difícil, né? Difícil. Saúda quantos nos amam na fé. Nos amam na fé. Meus irmãos queridos, olha só. Olhem só. Nós amamos pela fé, não é verdade? Há muitos que nós não temos, assim, um amor tão aproximado, um amor assim tão estreito. Por exemplo, nós amamos a quem não conhecemos. Amamos a quem não conhecemos. Chegamos numa igreja, ali está o corpo de Cristo reunido. Pela fé que nos é comum, nós amamos a toda aquela congregação. Nós chegamos a uma nova igreja, não é? Eu tenho alguma experiência disto aí. Quando assumimos um pastorado,
Nós chamamos a todos de irmãos amados, meus amados irmãos. Sequer o nome sabemos, mas dizemos que amamos a toda a igreja. Esse é o amor pela fé, É um amor sincero e independente de conhecimento pessoal. Isto é precioso, não é? Muito precioso. Por fim, o apóstolo faz uso da tradicional oração, não é? A graça esteja com todos vocês. Com todos vocês. Então, irmãos, o plural indica que esta carta ela deveria ser lida para toda a igreja. Toda a igreja. Toda a igreja. Não deveria ser uma saudação a Tito, o pastor da igreja, mas deveria ser uma saudação pela fé a toda a igreja, a todos os irmãos. Então, irmãos, após observarmos esta série de deveres cristãos, cabe a você e eu agora praticá-los. Já temos conhecimento daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Então agora é hora de praticarmos. E o meu desejo sincero, ao encerrar este estudo, é que se porventura estou falando a alguém que seja um cristão nominal, que a partir deste momento o irmão possa ser um cristão exemplar na fé, um cristão usual da fé que te é comum, um cristão cônscio da sua salvação, alguém que tem uma história com Cristo, alguém que tem experimentado um antes e um depois, e que esse depois seja, amados irmãos, enquanto vida tivermos, possamos frutificar para a honra, para a glória e para o testemunho de Cristo neste mundo em que vivemos. Que o Senhor a todos abençoe. Amém.